Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o presidente da Associação Brasileira de Ensino de História, o doutor em História, Luiz Fernando Serri, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai conversar conosco sobre a história como ciência e depois sobre heróis nacionais. Na sequência, teremos também um professor de História, Marco Aurélio Pereira, que é pastor evangélico nas horas vagas, e este pastor evangélico, ou seja, com formação em Teologia e História, vai conversar conosco sobre Candomblé e Umbanda, duas religiões de matriz africana, mas que são muito populares no Brasil. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é a História como Ciência. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri, do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, o senhor também preside a Associação Nacional que reúne os professores de História no Brasil, correto? Isso, Associação Brasileira de Ensino de História. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco como a história funciona como ciência. Nós temos tido uma série de revisionismos em relação à história mundial recente do século XX e também da história do Brasil. O que me espanta muito nesses dois casos é que são contextos históricos muito bem documentados, ou seja, não é nada sujeito a fantasias, como, por exemplo, a vida de Jesus Cristo entre os 12 e os 30 anos, ou seja, aquele intervalo de 18 anos, né, na vida de Jesus Cristo. Então, não é algo assim tão controverso, são fatos que já estão cristalizados, como o Holocausto, por exemplo, e que algumas pessoas aqui no Brasil foram tentar desafiar os alemães em relação à própria história. Isso me preocupa sensivelmente. Afinal de contas, a história tem um método científico para literalmente registrar os fatos que ocorreram ao longo dos últimos séculos? Sim, nós podemos dizer hoje, depois de pelo menos 200 anos, né, da construção de uma ciência na contemporaneidade, que a história tem um método. Ela não é um método científico como das ciências duras, por exemplo. A história não tem laboratório. Então, se um pesquisador está estudando, sei lá, fusão nuclear, e ele faz um experimento, ele publica esse experimento e aí os colegas ao redor do mundo vão replicar esse experimento para verificar, né, se realmente funciona, se o método, se os materiais, se os encaminhamentos efetivamente funcionam do jeito que aquele primeiro pesquisador dizia. Em história não tem laboratório porque aquilo que nós estudamos aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Então não existe como a gente replicar aquilo para que outros possam testar. Entretanto, a história ela tem um método que funciona a partir dos documentos. Nós podemos dizer que a história ela funciona a partir dos princípios fundamentais da ciência, que é uma abordagem racional do conhecimento, quer dizer, baseada na discussão, baseada na razoabilidade, na força do melhor argumento. Ela funciona com base também na dimensão empírica, quer dizer, a afirmação que eu faço tem que estar sustentada em provas que dizem que aquilo que eu estou afirmando efetivamente pode ser sustentado com base nesses aspectos materiais. Então seriam documentos, a questão da linguística, uma série de técnicas, né, de métodos que o historiador usa que vão desde entender como é que biologicamente funcionam os anéis do crescimento das árvores para dizer quando é que houve inverno em 1200 e alguma coisa, até estudar como que é a questão racial no DNA, ou seja, a história ela se utiliza de conhecimentos, de técnicas científicas de quase todas as ciências, a gente pode dizer. Sempre existe a possibilidade de olhar historicamente uma informação que alguma ciência oferece. Então, essa dimensão material. Então, como eu estava dizendo, a força do melhor argumento é uma ciência de discussão e, por isso, né, talvez gere esse empenho, esse ânimo das pessoas em discutir história, o que é uma coisa a princípio positiva, mas aí entra a questão da fundamentação em dados empíricos, em dados materiais, concretos, que a gente possa verificar isso ou aquilo. E, por último, é uma ciência que está sustentada na validação entre os historiadores, ou seja, não basta eu dizer alguma coisa e dizer que um documento X
vai falar tal coisa. Essa replicação de uma afirmação baseada num documento, por exemplo, ela precisa ser validada por outros historiadores. Então a gente não pode fazer um experimento e aí o outro historiador fazer outro experimento, mas o historiador vai fazer levantar uma reflexão com base em documentos, utilizando, né, a sua racionalidade, utilizando a sua argumentação, e isso vai ser validado por outros historiadores que vão verificar se aquele documento foi olhado corretamente, se aquele documento foi traduzido corretamente, se as conclusões que são levantadas são conclusões válidas, para que, enfim, a comunidade científica possa dizer: esse conhecimento é o nosso atual estágio do conhecimento. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Não só a história, mas nenhuma ciência produz verdade absoluta. O que ela produz é o nosso atual estágio do conhecimento. Nós estamos atentos para o fato de que hoje nós avaliamos tal processo ou tal fenômeno de uma forma. Pode ser que, à luz de novas descobertas, à luz de novas informações, a gente tenha que rever essa ideia. Só que não é assim. Eu quero, por exemplo, que 1964 seja uma revolução e não um golpe, portanto eu vou trabalhar nesse sentido. Não é assim. Não é o que eu quero. Então a ciência, ela está certa, né? Embora ela não produza um conhecimento que seja universal e eterno, mas ela está certa enquanto no atual estágio do conhecimento, mas ela não está certa só quando ela concorda comigo. A ciência está certa também quando eu discordo daquilo que a conclusão da história chegou. Uhum. Bom, então, pelo que eu posso entender, a principal fonte dos historiadores são os documentos históricos. Exato. Porque hoje nós temos diversas ciências colaborando para a construção dos livros de história, aquilo que acontece no cotidiano. Uhum. Nem sempre isso esteve disponível. A ciência teve saltos gigantescos com a Revolução Industrial, ou seja, nos últimos 200 anos. Uhum. Mas, antes disso, os documentos, eles eram, eu acredito que, a principal fonte de uma referência. Uhum. Mas o que leva as pessoas a tentarem rever e reescrever os livros de história, então, com base em farta documentação, se elas não possuem esta farta documentação, mas apenas uma lembrança ou uma sensação pessoal? Elas partem de sua experiência pessoal em relação ao todo? Eu acho que o que existe muito hoje é uma reorganização do pensamento na sociedade brasileira. Nós tivemos um grande avanço da linha política de direita e isso faz com que muitas pessoas que são de direita ou pessoas que são de esquerda busquem fundamento nas suas opiniões. Só que a gente tem que separar muito bem uma coisa que é a minha tendência política, a minha opinião política, aquilo que eu acho que as coisas deveriam ser, e aquilo que efetivamente é. Então, eu volto a insistir naquilo, a ciência não é aquilo que afirma o que eu quero que seja, né? A ciência afirma aquilo que é. Algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que eu acho que devem ser, a ciência vai confirmar, outras não. E eu não posso mudar isso no discurso. Eu preciso mudar isso no método histórico. É interessante, acho que é bom a gente citar exemplo, né? Uma coisa que está muito quente, um assunto muito quente nesse mês, é a questão do golpe de 64, que fez aniversário de 55 anos no finalzinho do mês, ou agora no começo do mês de abril, conforme a leitura, e muita gente vai reler o evento de acordo com os seus interesses. Então, por exemplo, algum tempo atrás, a gente ouvia pessoas, vamos dizer assim, politicamente mais à direita, reverenciarem o movimento dizendo que não foi um golpe, que foi uma revolução. Isso daí é maior legitimidade. Agora, você tem uma outra fração da direita que hoje está no poder, no governo federal, e são várias frações, não posso falar uma direita, tem várias direitas, né? Uma dessas direitas, ela está em confronto com os ministros militares. E ela vai falar assim, não, 64 foi bom, evitou que a gente virasse Cuba e toda uma bobagem nesse sentido, que não tem base documental e empírica, né? Mas as pessoas gostam de falar porque fortalece o que elas acham que as coisas deveriam ser e não o que as coisas efetivamente são. E elas dizem assim, 64 foi bom, evitou isso,
Só que quem fez foram os civis, não foram os militares. Então, parece que, né, para algumas pessoas, história é assim, hoje eu penso isso, então a história vai ser tal coisa. Agora eu briguei com fulano, briguei com tal tendência, mudei de posição, então vou mudar o significado da história de acordo com o meu interesse momentâneo, pessoal. E efetivamente não é assim. Eu acho que isso aí é até ofensivo para as pessoas que dedicam a sua vida para fazer um estudo sério, né, levantar conhecimento, produzir conhecimento histórico. Apenas deixando claro, em 1964, tecnicamente, pelo menos, foi golpe, né? Não havia previsão constitucional para aquilo que aconteceu, né? É interessante que, vamos dizer assim, essa direita agora, que está no poder, mas é contra os militares, ela sempre disse que foi revolução. E agora eles começaram a falar, não, de fato foi golpe, né? E a parte boa do golpe quem fez foram os civis e a parte ruim quem fez foram os militares, porque agora no governo federal eles estão em confronto um grupo com o outro. Efetivamente não é o tipo de coisa que a gente possa levar a sério quando a gente está pensando do ponto de vista da história. Ou seja, tudo depende da documentação e da análise dos documentos da época. E uma documentação, uma análise séria da documentação. Não existe isso de eu fui na Tchecoslováquia, achei um fundo documental e isso muda toda a história. A história se entende a partir do confronto do conhecimento acumulado e do conjunto de informações que nós temos. Não existe mais isso de você, né, de sacar um documento da cartola e aquilo muda tudo. Não é assim. Então é o processo de um estudo sério sobre os documentos, né, e da inserção dos documentos no conjunto de informações e de fundos documentais de informações que nós já temos. A história ela vai se complementando, ela vai evoluindo assim por uma questão de acúmulo. Você não tem saltos, né, que de repente muda tudo que você pensava sobre um determinado fenômeno que já foi estudado. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.